Olá, amigos do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia. Você aproveitou bem o feriadão prolongado, né? Descansou, viajou, ficou com a família. Eu tenho certeza que você teve um final de semana prolongado abençoado, hein? Áfia, que é a entidade dos amigos e das paixões, a maior entidade de futebol master do planeta. E hoje a gente preparou para você no final do programa os gols mais bonitos das Copas Áfias de 2022 e 2023. Vale a pena, você que gosta de muita bola na rede, você que gosta de pimba, vai ter muito pimba para você no final do programa. Vamos às manchetes de mais um Notícias Áfia. Brasil brasileiro destaca a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ninguém para o líder Fluminense. O Internacional vence o Flamengo de virada no Beira-Rio. O São Paulo, na estreia de Dorival Júnior, faz 3-0 em casa. E o Corinthians, com Cuca no comando, perde de virada para o Goiás. Áfia na Europa destaca a Premier League. O Arsenal empata mais uma vez. Na Copa da Inglaterra, Manchester United e Manchester City disputarão o título. Na Espanha, Barcelona vence clássico. Na Itália, o líder Napoli ganha com gol nos acréscimos. Na França, Mbappé desequilibra e o Paris Saint-Germain vence mais uma. Em Portugal, vitórias de Benfica, Porto e Braga. Às 5 da bola, atacante brasileiro Evanilson na mira de gigantes italianos. Neymar pode jogar na Premier League. Thiago Silva, zagueiro do Brasil, pode voltar para time que o revelou. Diego Costa, centroavante, pode jogar no futebol brasileiro a custo zero. E os jogos do meio de semana da Copa do Brasil são jogos de volta da terceira fase. Brasil brasileiro, vamos destacar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado com a vitória do líder Fluminense sobre o Atlético Paranaense por 2-0. O Fluminense, com sua força máxima, enfrentou o time alternativo do Furacão. Lima abriu o placar e Nino de cabeça marcou um bonito gol no cruzamento do Alexander. 2 Fluminense, 0 Atlético. É o único time que venceu os 2 jogos até aqui na competição. Também no sábado, Cuiabá e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. Mateuzinho abriu o placar para o time da casa e o Thiago Borbas acabou empatando para o time de Bragança Paulista no finalzinho da partida. O São Paulo, na estreia de Dorival Júnior, fez 3-0 em cima do América Mineiro. Primeiro gol do Luciano. Os torcedores do América, os jogadores, reclamaram demais de uma falta do Luciano em cima do Marlon, que a arbitragem não marcou. O Luciano acertou um petardo de perna esquerda, a bola desviou no Éder e acabou enganando o goleiro Matheus Cavicchioli. O Caleri fez o segundo gol e o terceiro do Marcos Paulo. Tinha acabado de entrar no jogo, o Ricardo Silva foi recuar para o Matheus Cavicchioli, o recuo foi curto. Marcos Paulo fez o terceiro, liquidando a fatura. E completando no sábado, Cruzeiro e Grêmio, que jogaço na Arena Independência. O Cruzeiro, com um inspirado Bruno Rodrigues, fez 1-0 em cima dos gaúchos. E o Renato Gaúcho, técnico, mandou um recadinho para os empresários que estariam insatisfeitos porque ele não vem utilizando alguns jogadores no Grêmio. No domingo, pela manhã, vitória de virada do Inter sobre o Flamengo no Beira-Rio. O Flamengo saiu na frente com um golaço do Gerson. Para mim foi o gol mais bonito da rodada. Maurício entrou em campo. 1 minuto, ele em campo, empatou e depois, nos acréscimos, fez 2-1 para o Inter com um golaço. 2 para o Inter, 1 para o Flamengo. Vasco e Palmeiras fizeram o melhor jogo da rodada. 2-2 no Maracanã, diante aí de 55 mil pagantes. O Vasco abriu 2-0. Pedro Raul na assistência do Alex Teixeira e depois o segundo gol do Vasco da Gama, que acabou abrindo aí uma boa vantagem com Gabriel Peck. Aí o Palmeiras reagiu no segundo tempo
e diminuiu com o Rafael Navarro ainda no primeiro tempo, num cruzamento do Gabriel Menino, que ele de cabeça acaba descontando, e no segundo tempo o Arthur, ex-Red Bull Bragantino, também de cabeça, deixou tudo igual numa assistência do Dudu. 2-2, e as duas torcidas aplaudiram os jogadores no final da partida. Já Santos e Atlético Mineiro proporcionaram o primeiro 0-0 da competição. Coritiba e Fortaleza no Couto Pereira. A situação do Coritiba delicada em segundo tropeço por 3-0. Um show do Fortaleza que usou um time alternativo. Pikachu foi o nome do jogo com 2 gols. O Silvio Romero abriu o placar. Já na estreia de Cuca no comando do Corinthians, o Timão tomou a virada do Goiás na Serrinha. Corinthians abriu o placar com Roger Guedes numa tabela com Fausto Vera, um golaço do Roger Guedes. Aí o Goiás acabou empatando com o Matheus Peixoto, virando com o Lucas Halter de cabeça, e depois o terceiro gol do Apodi. O Apodi entrou e infernizou a defesa do Corinthians. 3 para o Goiás, 1 para o Corinthians. A rodada será completada nesta segunda-feira em Salvador, com Bahia e Botafogo. Os 4 primeiros na classificação. Fluminense, 6 pontos, lidera. Fortaleza, Palmeiras e Vasco tem 4. Os 4 últimos, que hoje seriam rebaixados para a Série B. Santos com 1 ponto. Bahia, Coritiba e América, que ainda não pontuaram. Vocês querem bola na rede? Então veja os gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Cada pimba bonito. Vamos lá! Na Europa, a gente começa destacando a Premier League em sua 32ª rodada. O líder Arsenal entrou em campo no fim de semana e empatou 3-3 em casa contra o Southampton. E foi um jogaço, hein? Teve gol brasileiro, gol de Gabriel Martinelli. O Odegaard e o Saka fizeram os outros gols do Arsenal. Destaque mesmo para a goleada do Newcastle para cima do Tottenham, 6-1. O Isaac marcou 2 vezes e o Murphy também se destacou com 2 bolas na rede. O Liverpool ganhou do Nottingham Forest
dos brasileiros Danilo e Gustavo Scarpa por 3-2. Diogo Jota fez 2 gols e o Salah, Mohamed Salah, completou o placar. Os jogos de Manchester City e Manchester United foram suspensos por conta das semifinais da Copa da Inglaterra. O Manchester United eliminou o Brighton 0-0 no tempo normal e 7-6 nos pênaltis. Já o Manchester City não teve dificuldades para fazer 3-0 em cima do Sheffield United. Teve 3 gols do Mahrez, grande atuação do jogador do Manchester City. A final será no dia 3 de junho, lembrando que o Manchester United buscará seu 13º título, já o City buscará sua 7ª conquista. Na Premier League, os 4 primeiros colocados, Arsenal em primeiro com 75. Em segundo, Manchester City com 70. Em terceiro, empatados com 59 pontos, Newcastle e Manchester United. No Campeonato Espanhol, uma rodada agitada. O Barcelona ganhou do Atlético de Madrid no Clássico. 1-0, gol de Ferran Torres. O Real Madrid no Santiago Bernabéu fez 2-0 em cima do Celta de Vigo, gols do Asensio e do brasileiro Éder Militão. Os 4 primeiros do Campeonato Espanhol, o Barcelona muito perto do título, 76 pontos, Real Madrid em segundo com 65, Atlético de Madrid em terceiro com 60 e o Real Sociedad na 4ª posição com 54 pontos. Hora e vez da gente falar do Campeonato Italiano, 31ª rodada, e o Napoli fez o clássico do fim de semana contra a Juventus e ganhou por 1-0. Gol do Raspadori aos 48 minutos do segundo tempo. Napoli voando no campeonato italiano. Já o Milan, que tirou o Napoli da Champions League, motivado, entrou em campo no San Siro e ganhou do Lecce pelo placar de 2-0. Já a Internazionale de Milão visitou o Empoli e venceu por 3-0. 2 gols do belga Lukaku e um gol do argentino Lautaro Martinez. Lazio e Torino, o time de Turim venceu pelo placar de 1-0. Nesta segunda-feira, a Roma entra em campo, enfrenta a Atalanta em Bérgamo. Os 4 primeiros do campeonato italiano, o Napoli é o líder com 78 pontos. A Lazio está em segundo com 61, a Juventus em terceiro com 59 e na 4ª posição a Roma com 56 pontos ganhos. Campeonato francês, 32ª rodada. Mbappé sobrou na rodada com 2 gols do francês. O Paris Saint-Germain bateu Angers fora de casa pelo placar de 2-1. O Olympique de Marselha também ganhou como visitante. Venceu o Lyon por 2-1, graças a um gol contra do Gusto aos 48 do segundo tempo. Já o Lens jogou contra o Monaco, um confronto direto na parte de cima da tabela, Lens 3-0. Então, os 4 primeiros do campeonato francês. Em primeiro, Paris Saint-Germain com 75, pertinho do título. Em segundo, Olympique de Marselha com 67. Em terceiro, Lens com 66. E na 4ª posição, o Monaco com 61. E completando, a gente fala do Campeonato Português, mais uma rodada de muitos gols, hein? O Benfica 1-0 no Estoril, graças ao gol do zagueiro argentino Otamendi. O Passos Ferreira recebeu o Porto em casa e perdeu por 2-0. Taremi fez 1-0 e o Tony Martínez fez o segundo. Casa Pia e Braga. O Braga ganhou, placar de 1-0, gol do Ricardo Horta. Nesta segunda-feira jogam Vitória de Guimarães e Sporting. Os 4 primeiros do Campeonato Português. O Benfica é o primeiro com 74, o Porto é o segundo com 70, em terceiro o Braga com 68 e na 4ª posição o Sporting com 58 pontos. Às 5 da bola, a gente começa falando do atacante Evanilson, ex-jogador do Fluminense. Ele está em alta no Porto, vem marcando muitos gols. Milan e Internazionale de Milão querem o jogador. Detalhe, sua rescisão contratual está no valor de 100 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 550 milhões de reais. O Milan está mais próximo de um acerto, mas quer diminuir este valor. Se o Porto baixar a pedida,
com certeza o Evanilson será jogador do Milan na próxima temporada. Vamos falar de Neymar, que esteve na Vila Belmiro, revendo os amigos, acompanhou o jogo do Santos contra o Audax Italiano do Chile pela Copa Sul-Americana. Não gostou do que viu, né? Porque o placar foi de 0-0, mas o Neymar foi ovacionado, colocou a camisa do Peixe e olha, dificilmente o brasileiro continuará no Paris Saint-Germain. Ele que será papai de novo, né? A Bianca Biancatti está grávida, né? A sua namorada. Então ele tem contrato até junho de 2027 com o Paris Saint-Germain, mas muito provavelmente ele disputará uma Premier League. O Chelsea quer porque quer contar com o atacante brasileiro na próxima janela de transferências. Lembrando que o Chelsea está mal na Premier League e foi eliminado pelo Real Madrid na Champions League. Nosso terceiro destaque é o Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, zagueiro brasileiro revelado em Xerém. E olha, pode ser a última temporada do zagueirão com a camisa do Chelsea, tá? Ele pode voltar para o futebol brasileiro, ele pode realizar o sonho de sua família e dele próprio, que é de novo vestir a camisa do Fluminense. Olha só, ele tem uma tia cujo apelido é Lili, e a tia Lili colocou um history no Instagram, um enigma, colocou 333. Então, para a mídia carioca, isso significa que o Thiago Silva, que jogou a vida toda com a camisa 3, pode formar dupla de zaga com o Nino, que é o 33 do Fluminense e que marcou o segundo gol na vitória contra o Atlético Paranaense no Maracanã no sábado por 2-0. E segundo consta, o Thiago Silva ficou impressionado com a festa que a torcida do Fluminense fez na volta do Marcelo. E isso teria sensibilizado o jogador para poder vestir de novo a camisa do tricolor das Laranjeiras. Nosso quarto destaque é para outro jogador que pode estar retornando ao futebol brasileiro na metade do ano. É Diego Costa, atacante que foi feliz no Atlético Mineiro, campeão do Brasileirão, campeão da Copa do Brasil, quase o Corinthians o contratou. Ele joga atualmente no Wolverhampton, que é um time da Premier League, só que seu contrato vai até a metade do ano. Então, muito provavelmente, ele jogue ainda esse campeonato brasileiro a custo zero. Vamos ver qual equipe que vai contratar o Diego Costa. Eu vou arriscar. Eu vou no Flamengo. Eu acho que ele tem muita possibilidade de vestir a camisa do Mengão. Quem sabe aí um Palmeiras. A gente aguarda o retorno do Diego Costa. E o nosso quinto destaque é para a Copa do Brasil. Teremos neste meio de semana os jogos de volta da terceira fase. Anote aí na sua papeleta, como diz Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro. Terça-feira, 4 jogos, 19 horas, Cruzeiro e Náutico na Arena Independência. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo por 1-0. Às 8 da noite, no Mangueirão, Paysandu e Fluminense. O time do Fernando Diniz praticamente liquidou o confronto, fazendo 3-0 no Maracanã. 21h30, São Paulão, Ituano e São Paulo no Novelli Júnior. Será o segundo jogo do Dorival Júnior no comando do Tricolor. E olha, que o jogo de ida foi no Morumbi e terminou empatado sem gols. Também 21h30 na terça-feira, Atlético do Paraná e CRB. Inclusive, o Furacão poupou alguns titulares contra o Fluminense, exatamente para esse confronto contra o time alagoano, porque o CRB venceu na ida por 1-0 no Rei Pelé. Na quarta-feira, muitos jogos. 19 horas, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. O Peixe venceu em Ribeirão por 2-0 o jogo de ida. 19 horas, Sport e Coritiba na Ilha do Retiro. O Sport motivado pelo título estadual. O Sport que no primeiro jogo empatou no Couto Pereira 3-3. 19h30, no sul do país, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. O Galo venceu de virada no Mineirão por 2-1, graças a um gol no fim do Hulk. Teremos também 19h30 na quarta-feira no Pará, Águia contra o Fortaleza. Esse confronto está definido. Primeiro jogo, o time cearense goleou por 6-1.
Então pode perder aí por 4 gols de diferença, que mesmo assim avança, né? 21h30, na quarta-feira, Corinthians e Remo. Será que o Corinthians vai conseguir a virada como diante do Atlético Goianiense na última Copa do Brasil? O Remo venceu o primeiro jogo 2-0 e agora a volta é na Neoquímica Arena. Também 21h30, Maracanã, Flamengo e Maringá. O Maringá ganhou no Paraná por 2-0. Então, Corinthians e Flamengo têm a mesma missão na quarta-feira. E 21h30, América Mineiro e Nova Iguaçu se enfrentam na Arena Independência. Primeiro jogo, o Coelho venceu no Rio de Janeiro por 2-1. Completando a Copa do Brasil na quinta-feira, 7h em Salvador, tem Bahia e Volta Redonda. O time baiano venceu o primeiro jogo por 2-1 no Rio de Janeiro. 19h30, o Botafogo do Rio recebe no Engenhão o Ipiranga de Erechim. No primeiro jogo, o Fogão ganhou fora de casa por 2-0 com uma grande atuação do volante Eduardo. 20h, CSA e Internacional se enfrentam no Rei Pelé. No primeiro jogo do Beira-Rio, o Inter venceu de virada pelo placar de 2-1. 8h em Minas, tem Tombense e Palmeiras. Palmeiras levou um susto inicial no Allianz Parque, mas virou para 4-2. Tem boa possibilidade de avançar. E completando na quinta-feira, 21h30, o Grêmio entra em campo contra o ABC. Primeiro jogo em Natal, o time gaúcho venceu por 2-0. Que legal, né? E assim a gente completa mais um Notícias Áfia. Desde já, uma excelente, abençoada semana para todos vocês, tá? E como eu prometi nas manchetes, a gente vai trazer agora, rapaz, como a gente gosta de ver gol bonito, né? Então, os gols mais bonitos das Copas Áfias de 2022 e 2023. Como os nossos clientes estavam inspirados, cada golaço, e que orgulho poder narrar a Copa Áfia, né? Lembrando que tá chegando, hein? Tá chegando, a Europa é logo ali. Daqui a pouquinho nós teremos a Copa Áfia Portugal em Cascais e também Estoril. Muito obrigado pelo seu carinho. Você quer bola na rede? Então é bola na rede que você terá. Grande abraço, até a próxima edição do Notícias Áfia. Passe na meia direita, vai descendo a equipe do G40. Na entrada da grande área pro Lucir, perna esquerda, bateu, pimba! Golaço do Lucir! Avança pela meia direita, tem Amade na área. Tentativa de primeira para Djalma, ele domina, Paco na marcação. Djalma tenta escapar, faz uma graça, finta, entra na área, tá impossível! Que é isso? Djalma vai fazer um gol de Pelé, pimba! Pimba! Gol de placa! De placa! Golaço! Muito bem organizado o time do Nippon nesse momento da partida. Bola com Miro. Pra Dago. Soltou a frente pro Metralha. Será que chega? O goleiro saiu. É ele, Metralha. Lençolzinho, pintou um golaço. Metralha, 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 Metralha. Gol! Do Nippon! Quase 40 minutos jogados deste primeiro tempo. Tome lançamento para Juvenil. Eles vão matar o Juvenil de correr hoje. E ele chega, hein? Evita a saída, o Zé Luiz se aproxima. Juvenil vai para a jogada individual. Passou do Gelson. Para cima do Aguinaldo. Fintou, vai fazer um golaço. Pimba! O gol da Copa! Golaço! Santinho, Joel, Celso Martins, para Joel, ele pode arriscar, hein? Meia esquerda, de lado para Santinho, vem o chute do Santinho, pimba! Golaço! Golaço!
Banespa, Santinho! Parecia que ele estava se sentindo bem aqui pela meia esquerda no ataque do Democráticos. Agora a gente já viu o Wilson lá do outro lado. Enquanto isso, movimentação à beira do gramado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Olha o goleiro adiantado. Olha que golaço! Gol! Que visão de jogo do Pierre! Que felicidade para bater na bola! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!